Estamos reunidos na presença do Senhor, hoje um pouco atípico aqui, porque nós estamos mexendo com algumas reformas aqui no palco. Pela graça do Senhor, todo o carpete foi retirado e nós achávamos que a madeira não estava boa e, pelo contrário, está perfeita, né? Em ótimas condições. E por causa disso vai ser lixado aqui atrás amanhã e vai vir muita poeira. Então, para preservar o lado de cá, nós precisamos assim isolar. E vai ficar bonito, irmãos, em nome de Jesus, muito em breve. E por que tudo isso? Primeiro, para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. E o segundo, porque no próximo mês nós iremos completar 76 anos de organização eclesiástica. E aí nós vamos adorar ao Senhor, porque é o mês do nosso aniversário. No dia 1º de maio, teremos aqui um culto de celebração e adoração ao nome de Jesus. Então, eu conto com a presença de todos os irmãos, convidem visitantes para estarem aqui no dia 1º de maio. Nós teremos aqui uma linda festa para adorar o nome de Jesus. Nós vamos mudar algumas coisas aqui do layout aqui na frente, mas fiquem tranquilos que não vamos pintar a parede preta. Fica tranquilo, é só o plástico mesmo, né? Continuamos, tá, irmão Quito? Com tudo como sempre foi, né? A Igreja Batista adorando ao Senhor sem necessidade de fundo preto, né? Meus irmãos, uma outra questão que eu queria dizer aos irmãos é que para tudo isso nós temos investimento. Por isso que nós temos, então, ajustado muitas coisas na igreja para poder investir. E todo irmão e toda irmã que tem sido fiel ao Senhor, isso aqui é resultado da sua fidelidade. Que Deus abençoe. Se você quer participar, então participe. Pastor, estamos em mês de missões mundiais. Vamos participar de missões mundiais. Nós vamos atingir aquele alvo. Agora está próximo para você ver o termômetro, né? Né, Ricardo? Vamos atingir esse alvo, vamos fazer as reformas necessárias, a igreja continuará marchando, porque aqui tem um grupo de irmãos e irmãs que são fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. E dia 20 de abril, nós vamos ter um culto também diferente. Eu estou preocupado de só eu e minha esposa estar aqui de manhã, talvez o Júlio, né? Vai ser obrigado a estar aqui, né? Por que, pastor? 6 horas da manhã, isso é a hora de fazer culto, pastor? Bom, de acordo com a Bíblia, na primeira hora do dia que Cristo ressuscitou. Então nós sabemos que na cultura judaica, a primeira hora do dia seria às 6 horas da manhã. E essa hora nós vamos começar um culto aqui dizendo que da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. E vamos adorar ao Senhor. Depois do culto, queremos a ceia do Senhor. Provavelmente em torno de 8 horas da manhã, nós vamos ter um café com todos os irmãos, aquele café abençoado, e depois do café, claro, vamos para casa, não teremos mais EBD, culto, porque o culto será de 6 às 8 da manhã. Então, marque na sua agenda. Eu, se Deus quiser, estarei aqui. Eu tenho feito esse culto durante todos os meus anos de ministério pastoral, e tem sido um desafiador e abençoado por Deus. Irmãos, é maravilhoso. Eu tenho certeza que os irmãos também vão sentir algo muito especial aqui no dia 20 de abril. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Esse é o texto dessa noite. E sem mais delongas, é um texto também que carece de muito cuidado, muita atenção. Se você precisar falar ao telefone, coloca no Vibracal. Deus quer falar com você, não pelo celular. Se você está precisando atender alguém com emergência, tudo bem, deixa no Vibracal, pode atender. Mas conecte-se com aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Irmãos, aqui está um texto muito profundo e muito bonito para a nossa vida cristã. Apocalipse capítulo 10. Nós estamos estudando desde o capítulo 1 e pela graça de Deus, hoje nós vamos falar do capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Verso 3. Deu um forte grito, como um rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. E no momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, não as escreva. E então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele.
Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Aqui nós estamos diante da tua santa palavra e reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Apesar de ser um texto tão enigmático, ó Deus, nós entendemos que a tua palavra é luz que esclarece, é lâmpada para os nossos pés, é o Senhor que nos concede a bússola que nos dá a direção própria, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Fale conosco, Senhor, use minha vida como instrumento nas tuas mãos, mais uma vez, para que o teu nome seja honrado e glorificado neste lugar. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos acompanhando esses estudos a respeito agora das 7 trombetas. E nós já estudamos até aqui as 6 trombetas. E a nossa expectativa agora é saber como que será a 7ª trombeta. Só que o que é interessante é que as últimas 3 trombetas, elas foram anunciadas como ais. Lembram que nós estudamos sobre isso? Os 3 ais que viriam sobre a terra, ou seja, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. E nós aprendemos na semana passada, quem esteve aqui, sobre a 6ª trombeta, de onde surgiu uma cavalaria de 200 milhões de cavalos, cavaleiros, ou seja, algo inumerável. E diz ali o texto que estudamos na semana passada, que esta cavalaria de 200 milhões matará 1/3 parte do planeta. E nós também aprendemos que as trombetas são avisos de Deus. As trombetas são oportunidades dadas por Deus para a humanidade se arrepender dos seus pecados. Só que quando, irmãos, a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance. Os pecadores não terão mais oportunidade para se arrependerem. Então, com a 7ª e última trombeta, nós já veremos então a entrada triunfal do juízo final. E aí vai ser tarde demais, não terá mais oportunidade de salvação. É por isso que hoje, nesse capítulo 10, até o capítulo 11, verso 14, nós conhecemos isso como um interlúdio antes do juízo final. Uma pausa antes do juízo final. Uma pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta. Assim como foi uma pausa que nós estudamos entre o 6º e o 7º selo, os irmãos se lembram? Quando houve esta pausa para Deus mandar uma mensagem de consolo para o coração da igreja que estava perseguida. E aqui também não é diferente. Do capítulo 10 ao 11, verso 14, nós encontramos esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta, com uma mensagem muito poderosa de um anjo forte, de acordo com o texto. E diz nesse texto que esse anjo forte traz na sua mão, aberto, um livrinho. E que livrinho será este? E se os irmãos se lembram, o primeiro interlúdio, como eu falei, lá no 6º para o 7º selo, ali foi abordada a questão da segurança, da glória do povo de Deus que estaria recebendo o consolo, o povo de Deus que estava sendo morto na terra e agora recebendo um bálsamo nos seus corações. E a intervalo que nós estudamos foi um intervalo mostrando claramente quanto a igreja estava sendo consolada com esta palavra que Jesus deu a João.
E agora, neste intervalo, entre a sexta e a sétima trombeta, nós vamos entender que anjo forte é esse, que livrinho é esse, e que negócio é esse que esse livrinho tem gosto doce e, ao mesmo tempo, gosto amargo. O que pode ser tudo isso? É o que nós queremos estudar. É uma pena que todos os slides que eu preparei não vai poder ser mostrado. Mas eu vou pedir à irmã Fernanda para mandar para os irmãos os slides completos. Os irmãos vão poder ver. A não ser que os irmãos do Data Show que eu mandei, puder já mandar, né? E aí já manda no grupo, os irmãos podem ver no celular. Não mensagem de ninguém, apenas os slides. Mas eu sei que alguns não vão ver, então preste atenção no estudo aqui, sem precisar dos slides, é mesmo? Vamos para o versículo 1, então, para compreendermos esse texto. Diz assim o verso 1. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. E ele está envolto de quê? Numa nuvem. E tem um arco-íris sobre a sua cabeça. O seu rosto brilhava como o sol. Seus pés eram como colunas de fogo. Então vamos parar aqui que tem muita informação aqui. Irmãos, aqui está primeiro um registro novamente citado deste tal anjo forte e poderoso. Mas o texto diz que esse anjo forte e poderoso, ele está vindo envolto de nuvens. E o que é interessante observar aqui, que Deus é geralmente identificado sobre aquele que está diante de todo o universo e sobre as nuvens. Porque Deus, ele conduziu o povo de Israel através de uma nuvem luminosa. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 16, versículo 10. Deus está ali, aquela coluna de fogo de noite e de dia, uma nuvem que era luminosa, que trazia claridade e também proteção do sol. Mas por outro lado, houve também nuvens escuras que cobriram o Sinai quando a lei foi dada a Moisés por Deus. Êxodo 19, verso 9. Ou seja, a figura da nuvem está aqui presente. É interessante que o salmista, no Salmo 104, verso 3, ele chega a dizer que Deus faz as nuvens a sua carruagem. As nuvens é a carruagem do Senhor. Mas ainda acho interessante o profeta Naum, no capítulo 1, verso 2 e 3, que ele vai falar que as nuvens são as poeiras dos pés do nosso Senhor. Olha só quantas figuras falando a respeito da nuvem com Deus. Mas lembram também que foi uma nuvem que recebeu Jesus quando ele foi assunto aos céus. Lembram na ascensão de Jesus? Atos capítulo 1, verso 9, a nuvem está ali. Também nós vemos que a promessa de quando Jesus voltar, ele virá também aonde? Entre as nuvens. Apocalipse 1, verso 7. E aí a outra afirmação aqui é que o anjo tem, além dessas nuvens, né, que é uma figura muito parecida com Deus, ele tem um arco-íris na sua cabeça. Apesar de que o arco-íris hoje em dia está completamente banalizado, mas biblicamente o arco-íris é uma expressão da misericórdia de Deus. O arco-íris na Bíblia é uma expressão da fidelidade de Deus, do pacto de Deus para com seu povo. Porque o arco-íris, para quem se lembra, no capítulo 4 de Apocalipse, ele está ao redor do trono de Deus. Você vai ver isso em Apocalipse 4, verso 3. Porque o trono de Deus é um trono de misericórdia. Antes de ser um trono de juízo, o trono de Deus é um trono de misericórdia. É por isso que o arco-íris é símbolo de quê? Da aliança de Deus, assim como foi com Noé. Lembram, no pós-dilúvio, veio aquele arco para que Deus pudesse dizer à humanidade: eu não destruirei mais o mundo com o dilúvio. E tem mais. Este anjo, além desse arco-íris que simboliza a misericórdia, a aliança renovada de Deus, além de ter a nuvem envolto sobre ele, também diz que o seu rosto era como o sol. E agora? Que anjo é esse? Essa, para mim, é uma mesma descrição dada a Jesus Cristo em Apocalipse 1,16. E é bom lembrar que quando Jesus apareceu em glória na transfiguração, lembram lá no Monte da Transfiguração em Lucas 9, o rosto de Jesus também brilhava como sol. Ninguém podia olhar para Jesus. E este anjo aqui, ele também não só tem o rosto brilhando como sol, mas tem as pernas como colunas de fogo. E essa descrição é semelhante à descrição do Cristo glorificado em Apocalipse 1,15, que também tem as suas pernas e os pés como latão reluzente. Irmãos,
isto aqui para mim revela as peregrinações do deserto. Quando Deus envia aquela coluna de fogo para guiar os israelitas durante a noite, para afastar os animais peçonhentos do deserto à noite, e aquela nuvem brilhante para guiá-los durante o dia. Êxodo 13, verso 21. Então, de toda essa análise, esse anjo indica não apenas a glória e o poder divino, como também mostra todo o livramento que Deus proporcionou para o seu povo, com a figura da nuvem, com a figura do fogo, com o arco-íris. E aí eu pergunto aos irmãos, quem pode ser então este anjo? Aí que eu quero que os irmãos entendam. Há mais de 60 referências aos anjos no livro de Apocalipse. Guardem isso. Em todo o livro de Apocalipse, mais de 60 vezes a figura do anjo é falada. E toda vez que Apocalipse fala de anjo, refere-se ao exército de Deus. Exército de Deus enviado para realizar os propósitos de Deus na terra. E aqui o que nos chama a atenção é que temos um anjo que ele tem aqui um adjetivo, ele é fraco ou ele é forte? Ele é forte. E a sua descrição aqui no texto tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com o próprio Cristo. E aí que surgem muitas discussões teológicas. Por quê? Porque muitos estudiosos acham que esse anjo pode ser o arcanjo Miguel ou Gabriel. Outros acham que é um paralelo com Daniel 12, verso 7. Outros vão dizer que esse anjo forte era um anjo forte, poderoso, que realmente poderia ser o próprio Cristo glorificado, como Jesus mesmo apareceu a João no capítulo 1. Mas na verdade, meus irmãos, Pastor Wellington, vejo que esse tal anjo é um anjo que vem direto da presença de Deus e de Cristo, o Cordeiro de Deus ressurreto, e ele aparece apenas como uma figura representativa da divindade. E de fato, há semelhanças sim entre esse anjo e o próprio Cristo e o próprio Deus. Mas entendam bem o que eu quero dizer aqui. No Apocalipse, os anjos sempre serão anjos. Vamos repetir? No Apocalipse, os anjos sempre serão anjos. Então, esse anjo não é Jesus Cristo. Esse anjo não é Deus, mas é um mensageiro especial de Deus que demonstra a glória e a missão de Jesus nesta visão para João. O que nós temos que entender, irmãos, é que em Apocalipse, Jesus Cristo nunca foi chamado de anjo. Em Apocalipse, Jesus nunca foi chamado de anjo. E repare que esse anjo aqui, em momento algum, em todo esse momento aqui, recebeu adoração. Ele não recebeu. E vamos deixar bem claro aqui, que Apocalipse nunca confunde o Senhor Jesus, que está sentado no trono, cheio de poder, cheio de glória, com os emissários dele que descem dos céus para a terra. Então esse anjo aqui, eu vejo que é o mensageiro que anunciará a 7ª trombeta, porque agora nesse texto está muito próximo do fim da 7ª trombeta ser tocada. Então essa ação desse anjo era para abrir os eventos da 7ª trombeta. Um momento tão glorioso que nos faz pensar naquilo que Paulo disse com muita propriedade em 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Essa questão desse momento tão especial na história de toda a humanidade, de todo o universo, na história celestial, aonde este anjo que está aqui refletindo toda a majestade de Deus, prestes a tocar a 7ª trombeta, nós podemos entender que nesse intervalozinho está acontecendo próximo ao que vai acontecer aqui. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Que segredo é esse? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos,
também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. E isso vai acontecer quando a 7ª trombeta for tocada. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está preparado para esse dia? Quando a 7ª trombeta tocar e você vai ser transformado, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, é por isso que esse capítulo 10 de Apocalipse é uma palavra forte e poderosa da preparação para a última trombeta. É o espaço de tempo para este momento tão glorioso, aonde eu e você seremos transformados e arrebatados. Se nós já estivermos mortos até lá, estaremos voltando com Cristo e no abrir e fechar de olhos seremos transformados, vamos ressuscitar e estaremos com Jesus para sempre nos céus. E o que esse anjo, então, que é uma figura celestial, não é o Deus poderoso, não é o Cristo, é uma figura de quem é Deus, revelando o seu poder como mensageiro. O que ele tinha na mão? Verso 2. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Todo mundo tem essa expressão, livrinho aberto, certo? O anjo pôs o pé direito no mar e o outro pé esquerdo na terra. Então preste atenção. Aqui tem uma questão muito importante de se observar, porque a palavra grega para livrinho é diferente da palavra grega utilizada para rolo, daquele que nós lemos no capítulo 5. Porque livrinho não tem a ideia de rolo. Na verdade, o livrinho aqui está o quê? Aberto. O rolo estava como? Fechado e selado com 7 selos. E o sentido desse texto, que o livrinho está aberto porque o seu conteúdo está sendo conhecido. Então, irmãos, o rolo do capítulo 5 que nós estudamos, que estava selado, a sua revelação estava sendo mostrada a cada selo que era partido, Deus executando a sua justiça e a humanidade experimentando a ira de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia do Senhor. Mas agora este pequeno livro, ele está nas mãos daquele anjo. E aqui diz que este pequeno livro conta apenas uma parte deste propósito eterno e imutável de Deus. Porque fica claro que esse manuscrito aqui é uma pequena porção, por isso colocou no diminutivo, é um livrinho. É uma porção pequena de tudo aquilo que Deus tem para realizar na história final da humanidade. E é nesse pequeno livrinho que vai ser introduzido o tema Novo Céu e Nova Terra, retratando aqui o lugar da igreja nesses eventos. Eu pergunto, que livrinho então é esse? Que livrinho? Se o outro livro que estava selado, que era um rolo com 7 selos, já foram abertos, e aqui o anjo tem um livrinho que já está aberto, não precisou abrir porque já estava aberto, este livrinho aqui é uma referência à palavra de Deus. Este livrinho aqui é uma referência à Bíblia Sagrada. Porque é esta Bíblia Sagrada que precisa ser devorada, comida por nós e pregada ao mundo. E entenda que ser devorada aqui é algo figurado. Ou seja, nós temos que estudar a palavra de Deus, aquilo que já está aberto, aquilo que já está revelado, que Deus nos deu, que é a sua palavra, conforme diz aí o verso 11. E notem, meus irmãos, que quando você olha no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, também receberam ordens semelhantes. Deus não falou isso? Olha, pega o livrinho e coma. Está lá em Ezequiel 2:9, Ezequiel 3, verso 3, Jeremias 15, verso 16 e 17. Ambos os profetas comeram o livro e pregaram. Eu fico imaginando eles pegando o livro lá, jogando um melzinho em cima para ver se dá para engolir, né? Porque na verdade não foi isso que aconteceu, aquilo ali era figurado. Eles estavam o quê? Devorando daquela palavra para poder pregar. Ou seja, como eu posso pregar uma palavra que eu não devorei, que eu não conheço, que eu não tenho lido? Então esse livrinho era a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus tinha os julgamentos e os castigos a um povo rebelde, a um povo que estava menosprezando a palavra de Deus. E aí João, ele também agora aqui nesse texto é chamado a comer este livro. Além de comer, ele tinha que pregar, assim como os profetas fizeram, comer e pregar deste livrinho que ele degustou.
É por isso que eu olho para esse texto e vejo que a igreja de Jesus está sendo chamada para comer deste livro, para pregar para esta geração que está se aproximando do fim. Todos nós precisamos devorar a palavra de Deus. Meus irmãos, a gente tem Bíblia em casa e temos muitas coleções de Bíblia. Mas se você for perguntar, você já leu a Bíblia toda? Tem pessoas que falam, pastor, graças a Deus. Tem muitos que falam, pastor, eu não consigo passar do Gênesis. Pastor, mas se Deus quiser, eu vou conseguir terminar o Gênesis. Você está em qual capítulo? Estou no capítulo 1. Você precisa devorar a palavra, ler a palavra. É por isso que as pessoas são enganadas, irmãos. É por isso que a cada dia surgem novas seitas, novas igrejas. Porque as pessoas não têm devorado a palavra para se alimentar dela. E sabe o que tem mais aqui? No verso 2 diz que este anjo tem um pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O que significa isso? Parece algo misterioso, mas não é não. Nesse contexto que João estava recebendo essa revelação, existia naquela região uma estátua enorme, que ela era muito famosa, conhecida como Colosso de Rhodes. Alguém já ouviu falar do Colosso de Rhodes? Alguns já viram, né? Essa estátua, irmãos, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma estátua de bronze do deus Hélio, porque na mitologia grega era a representação divina do sol. Então vejam só, quando João fala desse anjo enorme com um pé, um anjo poderoso com um pé na terra e outro pé no mar, ele está mostrando justamente aquilo que o povo iria entender, lembrando daquela estátua. Ou seja, uma obra colossal que foi erguida para comemorar o fim do longo e fracassado cerco de Rhodes por um homem chamado Demétrios I da Macedônia, que iniciou no ano 305 a.C. Então, irmãos, talvez você não precise gravar isso, mas esse mito grego de Hélio conta que esse deus tinha uma função. A função desse deus grego era trazer luz, calor aos homens. E diz a lenda que esse deus percorria o céu num carro de fogo puxado por 4 cavalos brancos e soltando fogo por suas narinas. Essa é a mitologia desse deus Hélio. E sabe o que é incrível ainda? Que essa estátua tinha cerca de 32 metros de altura. É enorme, não é mesmo? E sabe quando ela foi construída? No ano 280 a.C. Mas ela foi destruída por um terremoto em 224 a.C. Então foi pouco tempo que durou, levou tanto tempo a construir, pouco tempo que ela durou. É uma pena que eu não estou com a imagem, porque eu estou mostrando a foto original do que sobrou dessa imagem, o tamanho do pé que tem lá na beirada do mar. Esse mito do deus Hélio era um mito muito popular, muito forte, no tempo da igreja primitiva. Essa estátua tinha os seus pés, sabe aonde? Um sobre a terra e o outro pé sobre o mar. Sobre a terra para provar que ele tinha poderio na terra, e sobre o mar, porque ele iria proteger o porto, proteger os navios, todos que passassem por baixo dele, naquelas pernas enormes, eles iriam ser protegidos em todas as suas viagens. Colossos de Rhodes. Aí foi exatamente nesse momento que João então fala sobre este anjo forte, diante de um contexto que as pessoas conheciam daquele mito. Mas agora, ele estava dizendo, olha, vocês lembram do que vocês já ouviram falar desses mitos? Que aquele que coloca o pé sobre a terra é conquistador, é aquele que tem poder, é aquele que domina a terra e também domina o mar. Aí João está dizendo o seguinte, bom, quem mostrou para mim foi apenas uma criatura de Deus, um anjo, que era muito mais poderoso do que esse Deus Hélio construído por vocês. Ele, aliás, ele tem pernas muito diferentes desse Deus Hélio construído por vocês. Ele tem pés como colunas de fogo. No capítulo 10, verso 1, nós lemos isso. Ele está dizendo o seguinte, isso daí prova que nosso Deus, ele não é uma estátua que está com um pé na terra e outro pé no mar. É o Deus poderoso, é o Deus que livra, como livrou o povo de Israel através da coluna de fogo, como livrou o povo de Israel dando a nuvem, como livrou o povo dando também uma aliança. Ou seja, o que João estava dizendo aqui, que Deus manifesta a sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro, dizendo, olha, o meu anjo está aí apenas dizendo, esta terra, este mar, tudo isso pertence ao santo, santo, santo Deus.
Dá para os irmãos entenderem então quem é esse anjo, por que o pé está no mar e o pé está na terra? Mas aí o verso 6 vai falando sobre isso. Porque, se os irmãos se lembram, nas 6 primeiras trombetas foi atingido apenas o quê? A criação. Mas agora, toda a criação, apenas uma parte, melhor dizendo, da criação, lembra? Agora toda a criação vai ser atingida. E isso descreve que Jesus tem todo o poder no céu, na terra. E mais, a palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus causa mudança na vida do ser humano. O mar e a terra representam aqui a totalidade do planeta Terra. Ele estava dizendo, o meu poder está além deste planeta, além deste universo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E é então que ele vai narrar, no versículo 3, o que vai então ser falado sobre este livrinho e o que esse anjo vai trazer antes da abertura, da tocar da 7ª trombeta. Veja comigo o verso 3. Esse anjo deu um forte grito. E o seu forte grito foi como um quê? Rugido de um leão. E os 7 trovões responderam. Pergunta que eu faço. O grito do anjo são a voz de trovão? Não, de forma alguma. O anjo deu um grito, como se fosse um rugido de leão. Só que quando ele acabou de dar esse grito como um rugido de leão, diz que 7 trovões respondem. Vocês imaginam, uma trovoada já não é um barulheiro? Imagine 7 ao mesmo tempo. E esses 7 simbolizam o quê? Perfeição. Então, de quem seria a voz desses 7 trovões? De Deus, de Jesus Cristo. Meus irmãos, o plantar os pés sobre o mar e sobre a terra, era porque o anjo estava simplesmente dizendo, ei, povo da terra, ouçam o Todo-Poderoso Deus. Eu não sou Deus, mas há alguém maior do que eu que vai falar agora mais forte do que eu. E então, ele só deu um grito. E logo assim você vai ver que o grito dele é um grito como leão. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus do Salmo 29? Como que é a voz de Deus? Ela pode ser comparada a um rugido de leão? A voz do Senhor é muito mais potente do que um rugido de leão. A voz do Senhor é comparada como trovão. Veja o que diz o Salmo 29, o versículo 3. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória faz o quê? Troveja. Verso 3 de Salmo 29. Sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ou seja, a voz de Deus é poderosa. Os 7 trovões é a voz de Jesus. Então, quando emite um som, sai uma voz. Isso significa o quê? Uma palavra foi falada. Meus irmãos, é muito incrível que a Bíblia diz que foi pela palavra que Deus criou tudo. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. A palavra de Deus tem poder. Mas a Bíblia também nos ensina que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 diz que Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne. E isso é maravilhoso. Jesus é o verbo de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esta palavra dizendo aqui que os 7 trovões agora vão fazer um pronunciamento, é uma voz perfeita, é uma voz forte, é Jesus Cristo dirigindo a sua voz em direção a todo o planeta, a toda a humanidade. E aí o texto continua dizendo no versículo 4, e no momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a fazer o quê? Porque é o que ele estava fazendo, ouvindo tudo aquilo e vendo e anotando, todas as revelações. Mas ouvi uma voz do céu que disse o quê? Uma voz tão poderosa, mas eu não posso falar o que essa voz disse. Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Meus irmãos, que coisa complicada agora, né? Porque a ideia desse significado da ordenança para João não guardar, guardar segredo sobre aquilo que as vozes dos 7 trovões falaram, exatamente para ensinar a João o seguinte, que nós não podemos saber coisas que não pertencem a nós. Existem coisas que só cabem a Deus. São coisas guardadas ao Senhor. João ouviu.
João ficou impactado com aquilo que ele ouviu, mas ele não pôde escrever e não pôde transmitir. E nós conhecemos muitos significados na Bíblia, os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, mas aqui, essa palavra está sendo pedida de Deus para João fechar, não escrever, não revelar. Sabe o que Deus estava dizendo, João? Eu estou dizendo para você que não é o tempo ainda, porque ainda não chegou a hora. Este conteúdo você deve guardar, você não pode revelar. Deus estava dizendo para João, você vai ter que selar agora essas 7 palavras, a voz desses 7 trovões. Você não pode escrever, você não pode revelar para ninguém. Aqui é Deus chamando João para dizer o seguinte, João, eu sou soberano, eu vou agir no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, assim como eu sou, eu vou trabalhar dentro da minha agenda. É por isso, meus irmãos, que ele não podia revelar nada, porque aqui a principal mensagem ficou em segredo, simplesmente para João entender, Deus está no controle. Os santos não precisam conhecer de todos os detalhes. Deus sabe e Deus vai agir no tempo certo. O que Deus estava dizendo é o seguinte, se preocupe em anunciar que o tempo está acabando e que o fim está chegando. Não vai ser mais adiado. Chegou a hora de responder às orações dos santos. E o propósito divino aqui vai ser alcançado plenamente. Então ele disse, aquilo que é segredo vai ficar aqui entre nós, porque no tempo certo isso será revelado. Agora eu pergunto aos irmãos, como que João se comportou diante daquilo? Ele não escreveu, ele guardou, mas ele não falou aquilo para ninguém, ou seja, aquilo ficou somente entre ele e Deus. E aí diz o verso 5, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, fez o quê? Levantou a mão direita para onde? Para o céu. Meus irmãos, essa aqui é uma observação incrível desse texto, porque no momento em que Deus fala, olha, a voz que você ouviu de Jesus, os 7 trovões você deve guardar segredo, e o anjo agora levanta a mão direita, levantar a mão direita no ato solene significa o quê? Muito bem, juramento. Deuteronômio 32, 40, Êxodo 6, verso 8, Ezequiel 20, verso 5, Gênesis 14, 22 a 23, mostra exatamente o momento em que alguém levanta a sua mão direita e faz uma promessa, um juramento. E este anjo, então, fala agora no verso 6, que juramento é esse? Olha comigo, jurou o anjo, em nome de quem? Daquele que vive. Este anjo está jurando, eu juro em meu próprio nome. Ele levanta a mão e diz, eu juro, no nome daquele que vive, para todo sempre, daquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Irmãos, aqui é uma cena solene. O anjo levanta a mão direita ao céu fazendo um juramento. Pergunta aos irmãos, se este anjo aqui fosse Jesus, como que Jesus iria fazer um juramento perante Deus? Se Jesus é Deus. Meus irmãos, sempre quando Deus se colocou sobre juramento em toda a Bíblia, Deus jura por quem? Por si mesmo. Sabiam disso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Sempre quando Deus ia falar alguma coisa de juramento, Ele diz, eu não tenho superior para jurar. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Ou seja, eu tenho autoridade, o que eu falo é verdade. Porque quando a pessoa fala que está jurando, porque ela está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho minhas falhas, mas eu juro que eu não vou falar nada. Ou seja, eu vou lutar. E tem alguns que ainda falam, eu juro pela minha mãe, mortinha atrás da porta. Coitada das mães, né? E ainda beijo assim, sinalzinho da cruz, não é mesmo? Misericórdia, gente. Está amarrado, como diz alguns, né? Hebreus 6, verso 13. Vamos ler? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo. Então cai por terra a ideia de quem acha que esse anjo aqui é Cristo. Porque Cristo não pode jurar ao Pai. Se Ele e o Deus são o único Deus, Ele não jurou pelo Pai
Quando jura, jura por si mesmo. O anjo está jurando ao Deus criador dos céus e da terra. Jesus também não é criador dos céus e da terra? Então, o conteúdo do juramento aqui do Apocalipse 10 é qual? Eu juro. O que ele está jurando? Eu juro que não vai haver mais demora. Eu juro que a 7ª trombeta vai ser tocada agora, já está chegando. Ou seja, esse julgamento aqui está mostrando, irmãos, que já estava acontecendo a abertura dos selos, as trombetas tocando, vindo o juízo sobre a terra, sobre o mar, sobre o rio, sobre os astros, sobre os seres humanos. E agora, ele estava dizendo, Deus não vai mais adiar o seu julgamento. Os pecadores precisam se arrepender hoje dos seus pecados. Se vocês olharem comigo, vale a pena guardar esse texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vejam só, Deus até agora, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus está adiando o seu julgamento. Deus está dando chance para a humanidade. Hoje, mais uma noite está chegando ao fim. Deus está dando oportunidade para todos aqui também se arrepender dos seus pecados. E olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Ah, pastor, mas está demorando tanto. Ainda que você ache que está demorando. Deus é longânimo para quem? Para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham. Qual é o propósito de Deus, irmãos, para a humanidade? Vocês acham que Deus tem prazer em jogar o juízo dele sobre esta terra? Deus é amor. Deus é misericordioso. É por isso que a cada dia a misericórdia do Senhor se renova. Deus, se fosse olhar pela pecaminosidade da humanidade, já era para ter destruído esse mundo há muito tempo. Mas Deus então está sendo misericordioso. Então aqui está dizendo o seguinte, Deus está sendo longânimo porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. É o propósito de Deus. Mas Ele sabe que nem todos vão se arrepender. Se os irmãos se lembram, esse foi o propósito da 6ª trombeta. Lembram o capítulo 9, verso 20 e 21? Deus deu a oportunidade para as pessoas se arrependerem. Veio toda aquela calamidade, 1/3 da terra foi morto. E o que aconteceu? O povo se arrependeu? O pessoal não deu a mínima para as coisas de Deus. Eu pergunto aos irmãos, ainda hoje, se chegar uma nova pandemia, muito pior do que a Covid-19, vocês acham que a humanidade vai se arrepender dos seus pecados? Não vai. O ser humano não quer saber de Deus. Poucos são os que amam a Deus e a sua palavra. Só que agora o anjo está jurando por Deus, dizendo, eu juro que Deus irá acelerar o seu julgamento. Deus vai cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, os ímpios vão continuar escarnecendo de Deus, vão continuar escarnecendo da sua palavra. Se você olhar aí o 2 Pedro 3, olha o que diz o verso 4. Quem poderia ler para mim? 2 Pedro 3, versículo 4. Nós lemos o verso 9, lê o verso 4. O que a humanidade está dizendo? Vocês estão falando que o mundo vai acabar, que vai vir o fim? Ah, desde que eu entendo de mundo, está aí a mesma coisa, nada acontece. Está tudo acontecendo normalmente. O sol vindo, o sol se pondo, a chuva aparece, as estações estão acontecendo. Ou seja, essa promessa que vocês estão falando aí que esse Deus vai voltar, isso não existe. Isso é invenção da cabeça de vocês. Estão escarnecendo. Não é isso que as pessoas falam. Vocês estão pregando que Jesus vai voltar? E que vai voltar nada. E pior, há crentes que se dizem crentes que já estão duvidando. Será que Jesus vai voltar mesmo? E começa a duvidar da volta de Cristo. Meus irmãos, a volta de Cristo é muito certa. Como o ar que nós respiramos, Jesus está voltando. Pode ser que Ele volte ainda esta noite. A pergunta é, você está preparado a se encontrar com o seu Salvador? Você estará na posição de condenado ou de absolvido diante do Senhor? Meus irmãos, o que o anjo está jurando aqui é dizendo o seguinte, eu juro que não haverá mais prazo, não haverá mais tempo, não terá mais demora para que esse povo tenha mais oportunidade, porque eles não vão se arrepender, o juízo está chegando. Então, nesse confronto de Deus com seus inimigos, a vitória de Deus vai ser esmagadora, a história avança e esse inevitável triunfo de Deus está chegando. O soar das 6 trombetas representam oportunidades de Deus. Deus está dando.
E eu acredito que nós já estamos nessas 6 trombetas, e a 7ª está para ser tocada. Só que o caso aqui agora mostra o seguinte, mostra que João usa a expressão cronos para a palavra demora, dizendo o seguinte, agora o tempo de Deus está se cumprindo no cronos, no tempo da humanidade. A paciência de Deus tem limite. Deus está dando oportunidade. Você já pegou um elástico e foi esticando ele? Chega uma hora que acaba a liga, não é isso? Se você esticar mais, o que vai acontecer? E quando arrebenta, aquele elástico bate forte na sua mão e machuca. Então Deus está como esse elástico. Ele está sendo misericordioso, bondoso, mas uma hora vai acabar isso e virá a ira de Deus sobre a humanidade. Eu gosto muito do versículo 7 aqui, que nós vamos ler agora de Apocalipse 10, na versão NVI. Porque eu vi de todas as versões, a NVI ficou mais próximo do que o texto original quer dizer. Diz assim, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele a anunciou aos seus servos, os profetas. Sabe o que é interessante aqui? Porque no verso 7 não diz, no momento em que soar a trombeta, não diz isso, mas diz, nos dias da voz do 7º anjo. Alguém tem outra versão além dessa expressão aqui? Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, ou na voz do 7º anjo. Ou seja, não é na hora que ele vai soar, mas nos dias da voz, ou seja, que será ecoado esta trombeta. O que eu quero dizer com isso? A trombeta não vai ser pá, tocada e puf, já acabou. Não. Essa ideia de 7ª trombeta é que nesse período da 7ª trombeta vai ser um período em que vai acontecer flagelos, vai acontecer muitas coisas nesse momento em que a trombeta está sendo tocada. Então o povo de Deus recebe a sua gloriosa herança. Recebe a sua promessa, anunciada desde então em Cristo Jesus. O Evangelho vai ser pregado, as pessoas vão ouvir o Evangelho, vão desprezar, muitos vão aceitar. Mas agora, nesses dias da 7ª trombeta, ou seja, então não é no momento, a 7ª trombeta vai ser ecoada por alguns momentos, momentos de dor, momentos de ira, momentos em que as pessoas vão sofrer por terem desprezado a voz do Senhor. E aí, esse momento vai ecoando até chegar lá no juízo final. E aí vejam comigo o que diz o versículo 8. A voz do céu falou novamente comigo e disse o que? Vá, pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E faz o quê? Verso 9. Me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce, como mel em sua boca. Irmãos, já que está tendo agora esse ecoar de alguns momentos, de dias, nessa 7ª trombeta, esse episódio aqui revela a necessidade do profeta devorar a palavra. E aqui eu vejo a necessidade de assimilarmos a palavra de Deus. Da palavra de Deus fazer parte da nossa vida diária. E não era suficiente para João só ver o livrinho, ou conhecer o livrinho, ele tinha que comê-lo, devorá-lo. Meus irmãos, é claro que aqui não é literal, mas eu vejo aqui que João tinha que interiorizar aquela palavra, aquela mensagem, aquele livrinho, assimilar toda aquela mensagem, encarnar aquela mensagem, para falar daquela mensagem. E se os irmãos olharem no Antigo Testamento, o profeta de Deus, antes de pregar, ele tinha que passar na pele tudo aquilo antes. Sabia disso? Ser pastor e ser profeta não é coisa fácil, não. Você pregar a palavra é uma coisa, agora viver essa palavra é outra coisa. Se você olhar Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 3, verso 14 e 15, Deus chega para o profeta e fala o que com Ezequiel? Ezequiel, vai ali no cantinho, e faça o seu pão com fezes humanas. Alguém pode ler Ezequiel 3? Eu acho que é esse texto, capítulo 3, verso 14 e 15. E Deus vai dizer o seguinte, você agora vai misturar
e vai fazer o pão. Aí as pessoas falam, não, pastor, no texto está dizendo que Deus mandou ele fazer sobre. Pegou as fezes humanas, acendeu um fogo, porque tem uma combustão naquele negócio, e aí preparou a massa do pão em cima. A palavra hebraica ali não é sobre, é junto com, é misturar. Então Deus fala para o profeta fazer o quê? Faça o seu pão com fezes humanas. Irmãos, isso não é pesado? Quem pode ler para mim Ezequiel 3,14? Eu não sei se é esse texto mesmo. Não, então é versículo 14 ou 17, então mais à frente. Bem lá no final. Acharam? Não, né? Então vê se é o capítulo 4, então. Ezequiel 4, verso 13 em diante. Eu mostro para os irmãos que eu estou com a Bíblia digital. Isso. 4,14, perdão. Aí pode ler o próximo versículo. O que Deus fala para ele fazer? Olha, eu tenho te dado agora esterco de vaca. Então faz o seguinte, já que você não vai fazer usando esterco de homem, pega o de vaca. Sabe o que eu vejo aí? Pão integral. Deus quebrou o galho, então, do profeta, né? Faz ali uma coisa com... Porque a vaca vai comer o quê? Só come mato, né? As fezes saem verdinhas, então mistura ali e faz a sua massa. Ele está assim, eu nunca comi uma coisa impura. Sabe o que Deus estava dizendo, Ezequiel? Você vai comer esse negócio só para você entender o seguinte. Na hora que você for pregar para o povo de Israel, você vai dizer, povo de Israel, acordem! Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão comer as próprias fezes e beberem as próprias urinas, diz o Senhor. E quero dizer mais, o negócio é ruim, não é bom não. E olha que eu comi de vaca. Sabe o que aconteceu com Israel? Tempos depois, por não terem dado ouvido à voz de Deus, quando veio o império então babilônico, o império assírio, eles vieram então primeiro, no ano 722 a.C., e eles usaram, lembra que eu falei do garfo assírio? E aí, quando eles fincavam o garfo no tórax do ser humano e deixavam o homem pendurado ali, ele ficava urinando, defecando. E eles faziam o quê? Retiravam as fezes que saíam e jogavam na boca deles. E isso aconteceu com o povo de Israel. Vocês entendem porque o Salmo 137 é um salmo precatório? Ou seja, se você olhar o Salmo 137, quando diz o verso 8 e 9 do Salmo 137, diz o quê? Bem-aventurado quem pegar os filhos da Babilônia e der com a cabeça deles aonde? Nas pedras, está aí na Bíblia. Você imagina você desejar o mal de bebezinhos? Por que o texto está falando sobre isso? Porque lá atrás, o Império Babilônico fez justamente isso com o povo de Israel. Bateu com a cabeça dos bebezinhos na pedra, no muro de Jerusalém, violentou as mulheres, pisoteou por cima dos idosos, e os homens ficaram ali naquele garfo assírio, morrendo. Agora, por que tudo isso aconteceu com o povo de Deus? Porque Deus quis? Não! Porque Deus mandou aviso com antecedência. O profeta tinha que sentir aquilo para falar para o povo. Hoje, o que os profetas querem falar? Você é cabeça e não é cauda. Você é vitorioso. Você é menina dos olhos de Deus. Querem fazer cócegas no nosso interior. Vai ser profeta de acordo com a Bíblia, que você vai ter que encarnar aquilo. O que João está fazendo aqui é degustando a mensagem de Deus. Porque a palavra de Deus é considerada como pão. Lá em Mateus 4,4. É considerada como leite. 1 Pedro 2,2. A palavra de Deus é como carne. 1 Coríntios 3, 1 e 2. A palavra de Deus é como mel. É doce aos nossos lábios, né? Salmo 119, verso 103. Então, quando você olha que os pregadores comiam a palavra, eles sabiam que a palavra era uma coisa boa, maravilhosa, doce como mel. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus é amarga. Por que é amarga? Porque ela aponta para o nosso pecado. Porque a palavra de Deus mostra onde estamos errando. A palavra de Deus mostra para os nossos vícios. A palavra de Deus mostra como está o nosso coração imundo.
E quem gosta de ouvir falar de pecado? Ninguém gosta de falar, eu estou errando, eu sou um pecador, eu mereço a ira de Deus. Quando a palavra fala sobre adultério, sobre imoralidade sexual, isso não agrada a ninguém. Por isso que a palavra de Deus é doce e amarga. Deu para entender? Agora veja o verso 10. Apocalipse 9:10, estamos terminando. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Em minha boca era doce como mel. Mas quando engoli, tornou-se amargo no meu estômago. Parece estranho. A palavra é doce, mas é amarga. Sabe por quê? Porque na verdade ele estava dizendo o seguinte: eu senti o prazer de receber a palavra de Deus, mas agora eu estou entendendo que por eu ter a palavra e entender a palavra e ser nova criatura por causa dessa palavra que eu recebi, eu vou ter problemas na minha vida. Como assim, pastor? A gente não é vitorioso? Você não vem para Jesus e volta a sorrir e vai ter só uma vida feliz e abençoada e vitoriosa? Sim, vitoriosa sobre as tribulações, sobre as perseguições, sobre o sofrimento. Porque a palavra de Deus sendo anunciada vai causar sofrimento. Vai para a escola hoje pregar a palavra de Deus. Você vai ser aplaudido ou você vai sofrer lá? Vai sofrer, vai ter perseguições. Meus irmãos, quem quiser viver piedosamente a palavra de Deus vai ser perseguido. Prega o que a Bíblia ensina, que as pessoas vão querer te apedrejar. Por isso que as pessoas só querem pegar as bênçãos da palavra de Deus. Aí criam agora nas igrejas telebênção, bom dia. Ah, eu queria uma palavra de bênção. Olha, o Senhor fará isso na sua vida. Isso é maravilhoso. E isso acontece, irmãos. Tem muitas igrejas usando o tal do telebênção, né? Se vocês não sabem. A vida cristã é só alegria, é só doçura, mas você não vai ter momentos de dor, de perseguição, de angústia, de pessoas te abandonarem por causa da sua fé. Ah, você agora é crente? Você agora é Bíblia? Não quero mais amizade com você. Quem vai querer manter essa palavra que é doce como mel na sua boca? É por isso, meus irmãos, que a igreja nesse contexto estava vivendo no berço esplêndido. A igreja estava sendo perseguida, morta por amor a Cristo e a sua palavra. Palavra que era doce como mel. É por isso que quando o Evangelho vem nos confrontar, a palavra de Deus vem sobre nossas vidas, nós recebemos o bálsamo dos céus, o perdão diante dos nossos pecados, uma nova vida. Mas nós começamos a trilhar um caminho de perseguição. Sabe por quê? Porque quem devora a palavra de Deus anda na contramão deste mundo. E andar na contramão do mundo é colidir. Você é taxado como um beato, como um louco, como uma pessoa totalmente radical e fundamentalista. Não é assim que o mundo fala. João então experimentou. E aí diz o texto no final, no último versículo, no verso 11. É necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, este verso 11 determina o significado desse pequeno livrinho aberto, porque aqui é uma reafirmação do chamado de João do ministério da palavra. Porque o fim ainda não tinha chegado, o anjo estava dizendo, olha, não vai demorar, o fim está chegando. Então João, corre contra o tempo. Diga à igreja que precisa pregar contra o tempo. Precisa anunciar, profetizar, falar da palavra de Deus. Meus irmãos, sabe o que isso para mim me revela? É impossível comer deste livrinho e ficar calado. Eu não consigo entender pessoas que estão sempre na igreja, ouvindo, tendo estudos maravilhosos, sai daquela porta para fora, parece que arranca a capa de crente e muda. Vira um agente secreto de Jesus. Se eu estudo a palavra, eu devoro a palavra, aonde que é meu campo missionário? Na hora que eu saio daquela porta ali, é este mundo todo aí fora, é o meu campo, é ali que eu preciso falar de Jesus. Falar de Jesus aqui na nossa Jerusalém é maravilhoso. Mas falar lá fora, as pessoas vão rir da gente, vão zombar da nossa fé. Mas é por isso que nós precisamos não só falar, mas viver esta palavra. Viver com testemunho, da maneira que nós nos vestimos, da maneira que nós falamos. Porque as pessoas vão olhar para a gente e vão ver, você é diferente, há algo diferente na sua vida. Será que as pessoas têm visto Jesus em nós? O anjo que comissionou João a profetizar novamente, sabe o seguinte? Ele estava dizendo, a obra não acabou. Temos que completar a missão.
Temos que anunciar este evangelho, deste livrinho aberto, que é doce, mas ao mesmo tempo é amargo. Irmãos, o evangelho tem que ser pregado para o mundo inteiro e com rapidez. A tarefa é urgente. Nós vamos ter que domingo um missionário do Peru. Quantas pessoas estão por este mundo afora hoje, sem ainda ouvir falar de Jesus Cristo? E Deus nos convoca mais uma vez nessa noite, a olharmos para os sinais, a olharmos para os campos brancos para a colheita. E nós temos que fazer isso enquanto ainda há tempo. Porque o anjo fez aquele juramento dizendo, eu juro, porque o que eu estou vendo aqui é que vai acontecer. E talvez você fale, pastor, mas isso aqui já tem quase 2000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos. O nosso cronos não é o kairós de Deus. O tempo está correndo. O evangelho precisa ser anunciado. E se nós queremos que Jesus volte, nós precisamos dizer a este mundo que Jesus os ama, que Jesus os perdoa, mas que o pecado que eles cometem estão afrontando a Deus. E esta palavra é amarga, não é agradável. Mas a palavra de Deus tem que ser anunciada. Gostando ou não, ela precisa ser anunciada. Qual a sua resposta diante de tudo isso hoje para Deus? O anjo deu o livrinho, João comeu. Você está comendo desse livrinho? Eu estou. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu devoro desse livro. E cada vez que eu devoro, mais vontade eu tenho de falar deste livrinho, que para nós é um grande livro, é a palavra de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? Por que aqui é livrinho? Porque a Bíblia não se limita à palavra de Deus. A gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus numa parte. Ela não é toda a palavra de Deus. A gente não tem capacidade para ouvir toda a palavra de Deus, mas nós passaremos a eternidade na presença de Deus e a eternidade será insuficiente para a gente conhecer a palavra de Deus. Ele é glorioso, irmão, é infindável, é insondável, Ele é eterno. O conhecimento de Deus não tem fim. Estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Eu pergunto aos irmãos, se é tão maravilhoso estar na presença de Deus, estudando a palavra de Deus, por que a gente também não pode dizer para outros que estão aí fora, e dizer, olha, minha vida também era assim. Eu estava perdido. Eu estava andando na contramão de Deus. Hoje eu ando na contramão deste mundo, porque Jesus me salvou. Eu devorei a palavra. A palavra de Deus está no meu coração. E eu quero viver segundo a vontade de Deus, porque Jesus está voltando. Deus está sendo misericordioso com essa humanidade. Eu pergunto a cada um de nós, quantas pessoas já evangelizamos esta semana? Quanta oportunidade nós tivemos? Inúmeras. Deus está nos dando a oportunidade. E eu espero que a gente não lembre daquele hino lá no céu. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Qual é a tua resposta diante de tudo isso? A 7ª trombeta vai ser tocada. Os sinais da volta de Jesus estão claros. A palavra de Deus está se cumprindo. O bem iria ser chamado de mal. O mal seria chamado de bem. As pessoas estão invertendo os valores éticos e morais da palavra de Deus. E o que nós como igreja estamos fazendo? Nós precisamos dizer para as pessoas o amor de Deus, a graça de Jesus, o perdão de Deus, a nova vida que é em Cristo, para que as pessoas possam ter também este privilégio de desfrutar da eternidade conosco no céu para sempre. Se Jesus voltar nesta noite, nós iremos partir com a cabeça erguida, dizendo, Senhor, eu estou indo convicto que eu estou com o meu dever cumprido. Eu fiz o meu papel como crente aqui nesta terra. Eu fui fiel ao Senhor. Eu fui fiel na igreja. Eu me envolvi com a tua obra. Eu preguei o teu evangelho. Ou você vai partir para a eternidade com as mãos vazias e dizendo, Senhor, eu não consegui falar do teu amor, eu tinha vergonha. Qual será a sua reação se você partir hoje para a eternidade? Essa noite Deus está te dando mais uma oportunidade, mas quem sabe pode ser a última. Agarre essa oportunidade agora. Confesse os seus pecados. Diga, Senhor, lava-me, purifica-me, liberta-me, Senhor. Faça-me um arauto do Senhor para anunciar
desta palavra doce como mel, mas também amarga. Palavra que liberta, palavra que cura, palavra que transforma. Se você quer fazer isso, então ore nesse momento. Converse com o Senhor. Deus está dando muitas oportunidades. E Ele quer te usar para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Você quer? Pai, eu quero te agradecer. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Ó Deus, às vezes lemos um texto como o de Apocalipse 10, parece ser tão complicado, mas entendemos a clareza desse texto, que se resume nisso, que nós precisamos, ó Deus, devorar mais a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, ter a autoridade para falar da Tua palavra, lendo-a diariamente. Senhor, não queremos só absorver a Tua palavra, queremos falar do Teu amor para todas as pessoas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se temos priorizado tantas coisas na nossa vida, menos falar do Teu grande amor, falar desta palavra doce como mel. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos também falar desta palavra que é amarga, que condena o pecado, e que possamos falar com amor, para que as pessoas entendam, ó Deus, do risco que elas estão correndo. Ó Pai, desperta em nossos corações este sentimento de poder, ó Deus, saquear o inferno, de poder, ó Deus, avançar como a igreja e de poder falar a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo é a esperança da nossa vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe, nos ajude, para que possamos sair daqui hoje, preparados para descer essas escadas e entrar num grande campo missionário que o Senhor tem nos dado todos os dias. Eu faço esta oração, Senhor, e peço a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Vamos ficar em pé? Convido você a dar um abraço, quem está perto de você, a desejar a ele, a ela uma semana abençoada por Deus. Nós vamos adorar ao Senhor, encerrando este culto neste momento, mas não deixe de dar esse abraço. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.